O que vai acontecer agora com a Klabin? Com o novo fato relevante que ela trouxe, os dividendos vão cair demais. Será que ainda vale a pena ter Klabin na carteira? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai tratar da Klabin, porque ela soltou um fato relevante que realmente é muito importante e que vai ditar ali a quantidade de proventos e o retorno que você pode ter com as ações da Klabin. E o fato relevante é do dia 29 de outubro. Ele traz aqui um acordo que a Klabin fez com um fundo de investimento que investe em florestas, ok? A Klabin já fez outros acordos com esse fundo de investimento para a criação de sociedades de propósito específico, que são empresas, são CNPJs voltados para uma atividade específica. É justamente para você especializar ali em um determinado escopo empresarial. Então são criadas essa sociedade de propósito específico com a finalidade de dar andamento no projeto Caetê, que foi aquela quantidade enorme de terras que a Klabin comprou da Arauco. A Klabin anunciou essa compra no dia 20 de dezembro de 2023 e ela disse o seguinte, que comprou 100% do capital social da Arauco Florestal Arapoti e da Arauco Forest Brasil, indiretamente a compra de 49% da Florestal Vale do Corisco S.A. Em resumo, comprou ali partes de florestas no Paraná por mais de US$ 1 bilhão, contendo ali 150 mil hectares de terra, e essa operação da Klabin serve para abastecer o seu último grande projeto entregue, o projeto Puma II. E olha só como vai funcionar esse acordo da Klabin com a Timo. Ela vai realizar um aporte de 23 mil hectares de florestas plantadas e 4 mil hectares de terras produtivas. E a Timo, aporte de quase 2 bilhões de reais, sendo a primeira parcela na data do fechamento do projeto Plateu, que é justamente esse acordo, e o restante para o segundo trimestre de 2025. Isso vai ajudar muito a Klabin, porque vai fazer com que haja essa entrada de caixa, que a Timo explore esses ativos florestais e que a Klabin consiga os seus objetivos de maneira mais tranquila, mais especializada. E por conta dessa entrada de dinheiro na Klabin, a gente vai ter o quê? Uma redução de alavancagem, como dito aqui nessa matéria. Por quê? Que basicamente vai ter uma entrada de caixa na Klabin. Então, basicamente, esse fundo é um investidor que está colocando esse dinheiro para trabalhar ali nas terras que foram compradas da Arauco. O Marcos Ivo, que é o CFO da empresa, ele diz o seguinte, que essas sociedades de propósito específico servem justamente para respeitar a vocação de cada área. Enquanto em algumas áreas a melhor alternativa para gerar valor é a venda da terra para a agricultura, em outras o melhor retorno pode vir de replantar os terrenos. Então, para isso que servem essas sociedades de propósito específico, e esse 1,8 bilhão vai ajudar muito a Klabin a acelerar esse processo que era trabalhar essas áreas. Veja o que disse ainda o Marcos Ivo. Com essa operação, eu já tiro quase tudo do balanço de uma vez e vou ter um parceiro, a Timo, que vai ficar plantando madeira e abastecendo a gente. A outra alternativa seria a Klabin ir vendendo as terras gradativamente, só que isso levaria muito tempo. A projeção ali seria ao longo de 13 anos, então isso aqui vai acelerar muito o processo. E esse projeto, realizado pela Klabin, serve para promover ali disciplina na alocação de capital, redução de alavancagem, então o foco da Klabin continua sendo a redução do seu endividamento, porque ela não quer mais tomar dívida para crescer, ela não vê mais oportunidade de crescimento. Isso a gente já vê o management falando nos últimos resultados trimestrais, a gente consegue perceber isso. E otimização do retorno sobre o capital investido. Então a ideia é reduzir a alavancagem, aumentar a rentabilidade da empresa. Por outro lado, tivemos uma proposta de redução de proventos. Diante desses 1,8 bilhão, a gente vai ter uma alavancagem da Klabin caindo para 3,2 vezes EBITDA, contra quase 4 vezes EBITDA do terceiro trimestre de 2024. E a gente sabe que, num cenário de juro elevado, as empresas brasileiras deveriam estar focadas em desalavancagem. Não dá para crescer com juros em 2 dígitos. É preciso, sim, buscar desalavancagem. Você pode crescer com capital próprio, com a própria geração de caixa da empresa. Agora, tomar dívida nesse cenário de Brasil em 2 dígitos, o risco é muito alto. E aqui a Klabin está tomando uma medida adequada na minha visão. E olha só, o Marcos Ivo ainda complementa: estamos no momento de colher os frutos dos investimentos que fizemos e vamos entrar num processo acelerado de desalavancagem. O foco é esse. Então esqueça crescimento com Klabin,
No futuro, ela deve sim se tornar uma vaca leiteira da bolsa, exceto se ocorrer alguma oportunidade de aquisição ou expansão que apresente para a Klabin, de fato, um alto retorno sobre o capital investido, que haja ali uma TIR, uma taxa interna de retorno que seja muito atrativa, mas por enquanto não tem nada disso. E aí entra a parte, entre aspas, ruim, mas dá para dizer que é um remédio amargo, só que necessário por um pequeno tempo, até que ocorra essa desalavancagem. Olha só, a Klabin anunciou mudanças nas suas políticas financeiras, principalmente política de dividendos. Ela reduziu o limite do seu endividamento para 4,5 vezes EBITDA. O que isso significa? Antes dessa mudança, a Klabin poderia ter uma dívida que representasse 4 anos e meio da sua geração de caixa. Agora não. Agora vai para o máximo de 3,9, quase 4 anos de geração de caixa. É uma redução substancial. E fica inclusive dentro do meu filtro para ações, em que eu busco empresas até no máximo 4 vezes EBITDA. O ideal, 3 vezes. Só que a Klabin tem um perfil, há pelo menos 10 anos, de ter uma dívida alta porque ela estava num processo de expansão. Agora isso vai acabar. E aí veio a redução dos dividendos. Ela estava praticando ali uma política de dividendos que representava entre 15% a 25% da geração de caixa, então o que ela gerava de caixa entre 15% a 25%, dependendo da alavancagem, ela distribuía na forma de dividendos, e isso vai cair para um percentual entre 10% a 20%. Então esse é o remédio amargo aqui, temporário. Diante dessa política anterior, até então vigente, ela pagou no ano passado 1,35 por ação, aqui pensando nas units que são as mais líquidas. 1,35 por ação, dividido na cotação atual de 20,92, você teria aqui, multiplicando-se por 100, um dividend yield de 6,45%. É um dividend yield bom, mas ele deve cair, justamente pelos motivos que trouxemos aqui. O mercado, ele reagiu quase que de forma neutra em relação a essa publicação. Porque, na verdade, a ação até subiu um pouquinho, pessoal. Até subiu um pouquinho após esse anúncio. Portanto, o mercado não achou ruim essa notícia. Isso denota que a ideia de desalavancagem agrada ao mercado. Lembrando que hoje a receita da Klabin está dividida dessa maneira: papéis 33%, embalagens 32%, celulose 32%. Então ela está muito bem diversificada e posicionada muito bem nesse segmento de atividade. Então, na parte de celulose, é uma empresa que se beneficia da alta do dólar frente ao real. E quando o cenário doméstico fica pujante, ela se beneficia nesses dois segmentos. E aí, o que eu quero lembrar aqui a vocês é o seguinte, que apesar dessa redução temporária de dividendos, nada mudou em relação à projeção de acréscimo de geração de caixa da Klabin. Vamos lembrar aqui desse fato relevante que foi publicado no dia 7 de fevereiro desse ano, em que a Klabin disse o seguinte, que estima gerar um EBITDA incremental de aproximadamente 3 bilhões de reais até o ano de 2027, até o começo do ano de 2027. Em relação ao EBITDA realizado nos últimos 12 meses, encerrados em setembro de 2023. Então, basicamente, esse acréscimo se refere ao ano de 2023, 50% acima do que foi gerado de caixa em 2023. Por quê? Por conta da implementação dos projetos de expansão Puma 2, que já foi entregue, e Figueira, que ainda está em andamento. E note que a companhia tem uma estimativa de adicionar mais 200 mil toneladas de produção no ano que vem. Isso vai ajudar na desalavancagem, porque a desalavancagem vem também da maior geração de caixa, não apenas por conta de dinheiro de investidores entrando na companhia. Não. Se eu aumento a minha geração de caixa, minha alavancagem financeira fica menor, porque é em relação à minha geração de caixa, entendeu? E aí, clicando aqui em contábil, em Klabin, a gente consegue ver aqui qual foi a geração de caixa medida pelo EBITDA. Não é tecnicamente o EBITDA, a gente teria que olhar para o fluxo de caixa operacional, mas para fins de simplificação aqui, a gente olha para o EBITDA. E aí vamos pegar aqui o ano de 2023. Foi de 6 bilhões. 50% a mais significa mais 3 bilhões. Logo, eu terei uma geração de caixa até o começo de 2027 de 9 bilhões de reais. Essa é a estimativa da própria Klabin. Em 2022, a Klabin gerou 8 bilhões de reais de caixa. Em 2021, 6 bilhões. E aí vamos ver aqui como estava a situação da Klabin em 2022 e como era o indicador de endividamento da empresa. Em 2022, a Klabin estava em baixa, negociava aqui em baixo. Mesmo se eu tirar o ajuste dos dividendos, a gente vê que a Klabin estava aqui, ó, negociando a 16, 17 reais e ela se valorizou. Então note, pessoal, que o mercado começa a olhar um pouquinho para a Klabin, só que ainda nem tanto,
Por quê? Se a gente puxar 2021, qual foi a geração de caixa em 2021? Onde a Klabin estava valendo aqui na cotação padrão R$ 26. Gerou 6 bilhões de caixa. Então imagina só quanto que ela não pode valer com 9 bilhões de caixa. E vamos olhar para a dívida tanto em 2022 quanto em 2021, como nós falamos ali. E aí então a gente vem aqui no indicador dívida líquida sobre EBITDA. 2022, 2,62. Aqui ela estava desalavancada. 2021, 3,3. E note que agora o limite máximo será 3,9, só que a Klabin pretende chegar abaixo de 3 com essa nova geração de caixa e também com esse EBITDA bem incrementado a partir de 2027. E a empresa não pretende se alavancar mais. Então eu vejo uma Klabin com um nível de endividamento abaixo de 3 ou próximo a 3, com uma geração de caixa maior que 2021 e é provável que venha uma retomada dos dividendos, porque afinal de contas, por que eu vou ficar ali segurando distribuição de dividendos se eu cheguei no nível de estrutura de capital adequado, mostrando disciplina financeira, por que não voltar para os investidores se nesse momento eu não estou vendo oportunidade de crescimento? Por isso que apesar de tudo, eu vejo o Klabin ainda com desconto. Não é nenhuma recomendação de investimentos, mas quando você tem essa visão de longo prazo, você começa a perceber que no curto prazo o mercado não precifica adequadamente os papéis, e quando você estende a sua visão e tem paciência, você identifica essas oportunidades e pode eventualmente se beneficiar se você estiver preparado. Sendo que a companhia, apesar do ciclo um pouco complicado, mantém seus fundamentos intactos, gerando aí 1,5 bilhão de geração de caixa, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre de 2024. Em 2023, a geração foi maior, mas ainda assim está gerando bastante caixa e ainda entregando um lucro líquido razoável, adequado. Apesar da pressão de custos decorrente da inflação, ela ainda está conseguindo manter ali um lucro líquido adequado. Sendo que a empresa vai publicar os seus resultados no dia 4 de novembro, então esteja atento, até para você avaliar como está indo a evolução da geração de caixa da Klabin ao final de 2024. Agora, falando sério aqui com vocês sabem que eu busco trazer o melhor conteúdo possível aqui no YouTube para vocês, mas é claro que existem limitações aqui no YouTube, limitações essas que eu consigo transpor dentro de um ambiente mais restrito. Eu possuo a área de membros do YouTube, mas a área de membros também tem algumas restrições, e é por isso que eu tenho o prazer de anunciar aqui para vocês a nossa comunidade, em parceria com o canal Valor em Ação. É a comunidade 1RM, para que você possa ser mais um rico no mundo. Nessa comunidade você terá análise e conteúdos exclusivos sobre ações, fundos imobiliários, investimento no exterior e muito mais. Você terá relatórios exclusivos, preços tetos de bons ativos. Você terá todos os benefícios da minha área de membros, que são postagens das minhas operações, vídeos semanais exclusivos e também acesso à minha carteira que consta do Investidor 10. Além de tudo, você sempre estará muito bem informado e terá uma comunidade de investidores engajados à sua disposição, a fim de você trocar experiências e ter a nossa curadoria te ajudando a chegar aos seus objetivos. E hoje estamos com um preço super especial, caso você tenha interesse em participar dessa comunidade, subindo de nível, não ficando só no conteúdo gratuito, que tem muitas limitações, e o melhor, tendo o nosso acompanhamento de quem vive o mercado financeiro diariamente. É só clicar no botão aqui embaixo que nós estaremos te esperando para que a gente possa trilhar esse caminho da liberdade financeira juntos, tendo uma comunidade forte e muito bem preparada. É isso que eu quero para todos vocês. Basta clicar no link aqui embaixo e assinar o plano Investidor Inteligente. Eu te espero lá. Mas não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha da Klabin. Você acha que agora deu ruim com esses dividendos? Ou você continua que a Klabin é uma boa ação para dividendos? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Ira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!